Qual é a capa que você está precisando tirar? Qual é a capa que você está querendo transparecer uma coisa que você não é? Qual é a capa que te deixa na zona de conforto? Qual é a capa que te distancia da tua miséria? Que te faz pensar que você não está tão ruim assim? Então, Marcos, capítulo 10, do 46 até o versículo 52. E o texto diz assim, o título aqui no meu diz, o cego Bartimeu recupera a visão. E começa dizendo assim, e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Até aí, amém? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor derrama sobre nós e explanar sobre nós a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa tornar nosso coração como terra fértil, Pai, para que venha receber a semente da tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar como boca tua, Pai. Que o Senhor possa falar através de mim, porque eu sei que de mim nada se aproveita, mas o teu Espírito que habita dentro de mim é capaz de fazer obras ainda maiores, como diz na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Bom, esse é um texto conhecido de todos, a cura do cego Bartimeu. E para introduzir esse tema, a cegueira era tida na época como uma maldição. Então, Bartimeu, que na verdade, os estudos dizem que o nome dele nem era esse, Bartimeu é só uma expressão em aramaico, que diz que ele era filho do Timeu. O próprio texto diz que ele era filho do Timeu. Então era Bartimeu, filho do Timeu. Não tinha nem a sua própria identidade aqui declarada. E a cegueira, ela era como uma maldição, que resultou inclusive no abandono de sua família, de seus pais, das pessoas que estavam no seu convívio, e o deixou nessa situação como um mendigo pedinte no meio da estrada. E o estado que esse cego se encontrava era estado de miséria. Ele não tinha amigos, não tinha família, não tinha autoestima, ele não tinha recursos, não tinha dinheiro. E o ponto-chave é que provavelmente, se ele não estivesse nesse estado, ele não estaria lá na estrada e ele não estaria em busca de Jesus. Provavelmente. E semana passada nós falávamos sobre o porquê das coisas, sendo que Cristo ele quer nos mostrar um para quê. E muito provavelmente essa situação que não é de nascença, ele não nasceu cego, porque o próprio texto diz que ele tornou a ver, ele retornou, ele já enxergava, ficou cego, mas ele tornou a ver após esse milagre. E muitas das vezes nós nos encontramos em situações assim. Quando a gente perde algo, quando a gente tinha determinada posição, e essa posição não está mais sobre nós, quando a gente tinha determinada situação, quando tínhamos determinado status, quando tínhamos determinada realidade na nossa vida, e a gente perde ela, a gente fica se perguntando por quê. Mas muitas vezes é porque
a gente precisa ser levado ao encontro de Jesus. A gente precisa ser levado. E muitas das vezes, se nós estivéssemos no nosso lugar de conforto, nós não estaríamos buscando. Infelizmente, algumas coisas nós precisamos aprender dessa maneira. É assim com as crianças, com os nossos filhos. Na educação. Ainda não estou nessa fase com o Pedrinho, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter que ensiná-lo. Eu vou ter que tirar algumas coisas dele para que ele valorize. Eu vou ter que fazê-lo ficar de castigo, pensando, refletindo, para que ele aprenda algumas lições, porque se não fosse assim, a gente não ia aprender. A ausência de coisas nos ensina muito mais do que a abastança. Na minha vida, na minha adolescência, sendo mais preciso, teve um momento muito crítico quando meu irmão nasceu. Meu irmão tem 11 anos de diferença de mim, então nós temos uma certa distância de idade. E até os 11 anos eu era filho único, eu tinha tudo. Meus pais tinham bons empregos, os dois trabalhavam, e eu tinha do melhor. Eu tinha uma estante de brinquedo, e eu lembro toda semana, a mulher que nos ajudava lá em casa, ela tirava o pó, porque eu não dava conta de brincar com todos, ela ficava lá limpando os brinquedos. Essa foi minha infância. O filhinho do papai e da mamãe. Mas logo isso mudou. Logo, mais pra frente, veio o meu irmão e foi um motivo de muita alegria. Inclusive, um parêntese, foi através dessa ministração que foi obtido a profecia de que minha mãe engravidaria. É estranho dizer isso, mas minha mãe não pode ter filhos, né? Estranho, o filho dela tá falando isso, filho legítimo, né? Gerado, mas minha mãe ela não podia ter filhos. Tanto que desde que eles se casaram, passou-se um tempo até que eu fosse concebido, né? Aproximadamente 6, 7 anos. E depois mais 11 anos, minha mãe sempre queria ter outro filho. E nesse meio tempo, passou tudo pela cabeça dela. Poxa, será que Deus não quer que a gente adote? Acho que a gente está sendo egoísta. A gente quer um filho, mas talvez seja para adotar, né? E foram atrás de todas as coisas e pagaram várias inseminações e tratamentos. E as concepções só foram geradas depois que cessaram os tratamentos. Engraçado, né? Deus faz da forma que Ele quer fazer. E essa palavra falou com a minha mãe, né, através do pastor Carlos Alberto. Meu irmão está com 22, há 22 anos atrás, porque Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? E às vezes a gente não é claro. Poxa, mas é óbvio que esse cego quer ver. Mas a gente tornou esse pedido conhecido a Deus, a gente levou até Ele dessa forma, a gente tornou claro o que quer que Deus faça na sua vida, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. E eu falava que na minha adolescência foi um pedido de escassez. Por quê? Logo que tivemos a notícia que meu irmão iria nascer, meu pai perdeu o emprego e a minha mãe também, simultaneamente. E tinha acabado de comprar um apartamento, com várias dívidas, e os dois sem emprego, com um bebê para nascer. E então minha adolescência ela foi um contraste muito grande da minha infância, onde eu tinha tudo. E a adolescência, eu lembro que para eu conseguir comprar minha primeira guitarra, curiosidade, né? Para eu conseguir comprar minha primeira guitarra, eu trabalhei em pelo menos 4 empresas diferentes. Eu fui ajudar meu tio, ele tinha uma estamparia, eu fui lá aprender a estampar camisa, trabalhei 1 mês com ele nas minhas férias. Depois eu fui entregar panfleto de político, né? Fui fazer panfletagem. Trabalhei numa livraria, mas não era vendendo livro, era carregando as caixas de livro. E trabalhei no escritório de contabilidade, também fazendo arquivo dos arquivos antigos que tinham lá. Tudo isso eu consegui para... Oi? É verdade, minha esposa está me lembrando. Também trabalhei numa oficina de costura. Então, se precisar de alguém que manje de overlock, prespontadeira, eu manjo. Faço de um tudo um pouco. E
Então eu tive que fazer tudo isso para conseguir ter a minha primeira guitarra. E eu lembro que nos meus aniversários eu sempre pedia para o meu pai, mas tadinho, meu pai não estava empregado, né? Depois ele foi trabalhar com imobiliária, ele dependia de comissões. E eu chegava no meu aniversário, eu falava, não é possível, acho que esse aniversário ele vai me dar minha guitarra. Eu estou pedindo faz tanto tempo para ele, acho que ele deve ter escondido no meu guarda-roupa, né? E não tinha nada. E eu tive que trabalhar e foi muito bom. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu aprendi com isso. Essa abstenção, essa falta, me ensinou a valorizar. E hoje eu valorizo tudo, qualquer coisa que eu tenho, todo trabalho é digno para mim, nenhum trabalho é indigno. Isso me ensinou. E muitas das vezes, esse momento de cegueira, esse momento de miséria que estava passando, se acometendo sobre a vida desse cego, era para que ele aprendesse, para que ele buscasse. Existe uma máxima que o pessoal fala que se tivessem levado uma cesta básica para o filho pródigo, talvez ele nunca tivesse retornado para casa. Então tem situações que a gente vai ajudar sim, mas tem situações que a gente precisa aprender para poder sair delas sozinho. E esse cego, ele estava passando por esse momento de aprender para poder sair dessa situação. E o fundamental para que esse cego pudesse se encaminhar em direção a Cristo é ele reconhecer a miséria que havia dentro dele. Reconhecer que ele não era nada. Que por mais que um dia ele fosse, que ele tivesse amigos, família, nesse momento ele precisava ter um encontro com Cristo. Então esse é o primeiro passo e a primeira lição que eu aprendi dentro desse texto do cego Bartimeu. Nós temos que reconhecer em nossas misérias para nós conhecermos a Cristo, para nós termos um encontro com Ele. E o texto continua no versículo 47. Enquanto Bartimeu gritava, a multidão o mandava calar. Né? Aqui no versículo 47, vamos ler juntos? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. E sempre que a gente tende a buscar as coisas de Deus, impressionante como aparece obstáculo no meio do caminho. Impressionante. Pode ser vários obstáculos. Qualquer coisa vira obstáculo. É porque hoje choveu muito. Eu não vou conseguir ir. Não, é porque hoje não choveu. Então está um calor e eu não vou conseguir ir. Mas é porque hoje ventou muito. Né? No caso, aqui de Bartimeu, tinha a multidão. A multidão estava pedindo para ele se calar. Estava pedindo para ele, não, fica quieto. E que multidão, e que pessoas eram essas que estavam à volta de Bartimeu? O mais natural é, poxa, você está chamando Jesus? Espera aí, não, fica aqui que eu vou lá chamar ele para ele vir aqui. Mas essas pessoas não, elas queriam, Jesus não vai parar para te atender, desculpa. Jesus está apressadíssimo. Era um período, Jesus estava voltando para Jerusalém. Ele ia celebrar o período de Páscoa. E essa era a última vez que Jesus passava por essa cidade. Essa era a última oportunidade. Mas Bartimeu não sabia. Mas as oportunidades são assim, por isso eu comentei, né, quando a Ana comentou aqui. As oportunidades, a gente nunca sabe quando vai ser a última oportunidade. Elas aparecem. E a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar inclinado a aproveitar as oportunidades que são colocadas na nossa vida. E essa oportunidade de Jesus passando, talvez ali naquele caso foi a última. Né? E eu creio, não sei vocês, mas eu creio que Jesus está presente aqui entre nós. E a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez pode ser a última. Todos nós estamos sujeitos. Mas cabe a nós saber aproveitar essa oportunidade diante dele ou deixar passar. E hoje os obstáculos que nos impedem de chegar a Jesus podem ser vários. Pode ser o trabalho, podem ser o tempo. Não tenho tempo, a vida é corrida. A distância.
as condições. Mas se eu tivesse condições melhores, sem dúvida, eu não ia faltar um culto. Se eu tivesse condições melhores, sem dúvida, eu ia fazer devocional todos os dias. Às vezes é o dinheiro, a preguiça pode ser um obstáculo. Ou pensamentos, pessoas com pensamentos negativos que estão à nossa volta nos desanimando. Isso pode ser um obstáculo. Assim como foi um obstáculo ali na vida, naquela situação de Bartimeu. A cegueira era um obstáculo, porque ele não sabia em que momento que Jesus ia passar, ele dependia de outras pessoas. E muitas das vezes nós estamos cegos, não literalmente, mas espiritualmente. Nós não estamos enxergando, nós não estamos sensíveis ao movimento que Deus está fazendo entre nós. E se essa cegueira pode ser um obstáculo para nós, de aproveitarmos o que de melhor Deus pode nos oferecer. E eu não sei qual era a expectativa de vocês, talvez eu dizer assim, mas todos os obstáculos serão tirados. Na verdade, não. A vida é assim, a realidade é essa, nós temos obstáculos. A palavra fala, quer me seguir? Pega a tua cruz, vamos lá. Deus não vai dar um fardo maior do que você pode carregar, mas você tem que carregar o teu fardo, ninguém vai fazer isso por você. Aquilo que está além do que você pode suportar, com certeza Jesus vai intervir e vai carregar. Mas aquilo que está no teu alcance, é você que tem que fazer. Os obstáculos eles sempre vão existir. Basta a nós determinarmos se nós vamos ser vencidos por esse obstáculo, ele vai ser a desculpa para que nós não cheguemos até Jesus, ou se não, nós vamos ser determinados em não importa os obstáculos, vamos passar por cima disso, vamos chegar até Jesus. E a determinação de Bartimeu foi crucial para que ele tivesse de fato esse encontro com Jesus. Porque ele não olhou para os obstáculos que estavam à volta dele, as pessoas estavam gritando. Se ele parasse de gritar, falar, poxa, realmente eu estou incomodando, acho que é melhor eu parar. A história seria outra. Mas a determinação em buscar Jesus acima de todas as coisas fez com que ele alcançasse o favor de Deus na vida dele. E na nossa vida? Será que nós estamos buscando a todo custo? Passando por cima dos obstáculos? Ou eu busco quando dá? Eu vou quando dá, eu faço o que dá. Se der, eu vou. Se não der, paciência. Poxa, que é isso? Eu tenho a minha vida também. E às vezes a gente se pergunta por que algumas coisas não estão acontecendo. Será que eu estou sendo deixado vencer pelos obstáculos? E o mais importante de tudo isso é que Jesus não está preocupado com o que a multidão está dizendo. Jesus ele não está preocupado que a multidão está olhando e falando, olha lá, coitado. Você acha que Jesus vai parar para ele? Você acha que Jesus vai perder o tempo dele? Poxa, vai atrasar toda a viagem se ele tiver que parar para te ouvir. Jesus não está preocupado com a multidão. Se o teu clamor chegar até ele, assim como o do Bartimeu chegou aos ouvidos dele, é o suficiente para ele parar o que ele estiver fazendo para poder vir ao teu encontro. E assim foi com a vida de Bartimeu. E no versículo 50, vamos ler aqui. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A única coisa que Bartimeu tinha era a sua capa. Era a última coisa. A capa que talvez usava para não parecer que ele estava tão mal vestido assim. A capa que ele usava para transparecer algo que ele não era. A capa onde ele escondia os medos dele. A capa onde ele se refugiava. A capa onde ele trazia ele para um conforto, o mínimo de conforto que ele poderia ter. Mas ele precisou tirar essa capa para poder encontrar com Jesus. E lendo esse versículo, Jesus falou comigo, qual é a capa que você está precisando tirar? Qual é a capa que você está querendo transparecer uma coisa que você não é?
Qual é a capa que te deixa na zona de conforto? Qual é a capa que te distancia da tua miséria? Que te faz pensar que você não está tão ruim assim? Mas para ter esse encontro com Jesus, ele não pensou duas vezes em lançar fora a capa que estava sobre ele. E Bartimeu, ele tinha a opção de atuar nas esmolas, que era o que ele fazia, pedindo esmolas ali, e ele inteligentemente, sabendo que tinha uma comitiva de pessoas que atravessariam para a cidade, porque tinha uma regra, tinha uma lei, que os judeus maiores que 25 anos, que estiverem dentro de um raio de 20 quilômetros, 25 quilômetros, teriam que ir na festa da Páscoa em Jerusalém. Então ele sabia que ia ter uma multidão que atravessaria por ali, estaria indo para a festa da Páscoa. O pessoal sensibilizado falou, é um lugar ótimo para eu pedir esmolas. Mas essa era a solução paliativa. Era a solução que ele tomava o Dorflex. Era o Dorflex dele, era essa pedir esmola. Mas não era a cura completa. Essa esmola, ela aliviava a dor, mas não resolvia definitivamente. E quantas situações na nossa vida a gente acaba resolvendo só paliativamente? Não, vou dar um jeitinho, mas a gente nunca para resolver de fato. Tá parecendo eu consertando a pia lá de casa. Não, agora é só amarrar mais uma fitinha aqui, vai dar rosca, já vai parar de gotejar, mas não vai lá, para e troca o sifão. A gente tem que fazer as coisas de verdade, do início ao fim, resolver definitivamente, não paliativamente. E Jesus, ele vai ter essa resposta definitiva na nossa vida.